Olá, alunos da disciplina de redação da turma de 7º ano. Hoje a nossa aula será referente ao gênero textual de divulgação científica. Então vamos lá. O que é esse texto de divulgação científica? Então, portanto, nada mais é que divulgar, ou seja, difundir a ideia do uso da ciência como comprovação. Então vamos à nossa definição. Vai-se dizer que a divulgação científica ele será um tipo de texto expositivo argumentativo mais elaborado. Então isso quer dizer que além de divulgar, ele também irá expor a ideia e defender essa ideia através dos argumentos, conforme nós vimos sobre a produção de textos argumentativos, só que de forma mais elaborada. Como essa forma elaborada ocorre? Com a questão da organização das palavras com mais objetividade, sendo um texto mais direto. Então, ele vai dizer que irá ser produzido mediante pesquisa, aprofundamentos teóricos e resultados de investigação sobre determinado tema. E o que isso quer dizer, professor? Quer dizer que necessariamente precisa ter uma pesquisa para se ter um conhecimento prévio, ou seja, um conhecimento mínimo sobre o que quer falar e se aprofundar sobre algo teórico. A teoria seria, neste caso aí, o uso de pessoas que já teriam estudados esse tipo de tema, que ele produz ou que ele pesquisa, e esses resultados da investigação é quem vai determinar se há uma verdade ou se há uma inverdade. Então é por isso que há necessidade de investigar o tema ao qual se precisa. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo de divulgação científica. Fica a pergunta: por que devemos ter cuidado ao andar descalço na areia? Então, desta forma, a imagem deixa claro aí que é necessário se tomar esse cuidado, pois há dejetos de animais, pode haver vírus, pode haver fungos, bactérias, entre outros. Então, a ideia principal de defender aqui sobre o argumento é a ideia de que é necessário estar sempre calçado. E por que se investigar sobre isso? Para saber se realmente as fezes de animais ou outros corpos estranhos que contêm no solo ou que sejam contidos no solo realmente produza a transmissão de doenças para o ser humano. Então é por isso que quando se investiga sobre algo, se divulga para outras pessoas para que elas tomem conhecimento e tomem cuidados. Então, por isso, o artigo de divulgação científica serve para informar aos demais sobre determinados assuntos voltados para a questão da ciência. Então, como eles possuem uma finalidade de popularizar a ciência, ou seja, de divulgar cada vez mais a ciência e difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. Então, o que é difundir? Difundir é lançar conhecimento, é explorar conhecimento, é divulgar conhecimento, né? Então, essas diversas informações, elas serão aí indiscutíveis no sentido de ter pesquisas com respostas científicas para a população ou para o seu foco principal, que é divulgar a informação. Então, como isso é expresso na linguagem? Ele vai apresentar aí clareza, objetividade e impessoalidade. Afinal de contas, vocês viram em outros gêneros textuais que a impessoalidade é necessário, pois precisamos se basear em algo mais concreto. Então, não só apenas na nossa defesa de ideia, mas também sob a ideia de outras pessoas que já estudaram o assunto.
Ele vai empregar também uma variedade padrão da língua, com a presença de termos e conceitos científicos relativos ou uma ou mais de áreas de conhecimentos. E aí os verbos serão predominantes no presente do indicativo, que são assuntos que vocês já conhecem, a questão dos verbos e a questão da predominância no presente do indicativo. Então, quando se falar de conceitos científicos, nós estamos falando sobre algo voltado para a ciência. Mas, professor, essa ciência é aquela que faz no laboratório, que mistura produtos químicos? Não. A ciência vai para além das questões de laboratórios. Elas precisam ser pesquisadas em laboratórios? Sim, mas também há as pesquisas pessoais, as pesquisas de campo, há vários tipos de pesquisas científicas. Então, quais são as características do artigo de divulgação científica? Vejamos. Ele vai abordar fatos científicos provenientes de estudo e de pesquisa, ou seja, eu vou procurar um tema, eu vou estudar esse tema e eu vou pesquisar esse tema. Depois, ele terá a ideia de transmitir esses dados e essas informações. Os dados são as informações coletadas e depois apresentadas. Apresentar teoria e o conceito, ou seja, prática, né? E teoria. Depois, falar sobre as ideias dos procedimentos, dos resultados e das descobertas. Então, falar sobre o passo a passo, de como foi feito, de como se chegou ao resultado e quais foram as descobertas sobre isso. Depois, circula em revistas, portais, sites de cunho educacional, científico, informativo, que esses são os meios de vinculação, de divulgação dessas atividades científicas. E, por fim, é escrito com clareza, ou seja, ele é escrito de uma forma em que o leitor ele entenda o que você quer transmitir. Portanto, nós ficaremos por aqui. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês já sabem. Anotem e tire-as durante as aulas ou, se necessário, procure um de nossos professores que cuidam lá do grupo, né, do gerenciamento do grupo, para que possamos estar sanando todas as dúvidas de vocês. Então, forte abraços.